abençoa e capacita cada dia que passa na tua presença. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quem já pôde sentir a presença de Deus? Quem já ouviu Deus falar nesta noite? Eu creio que Deus vai continuar falando aos nossos corações. Irmãos, aproveitando que os irmãos estão em pé, abra as vossas Bíblias em Atos capítulo 16. Ele está lendo apenas o versículo 25 e depois a gente lê o versículo 31. Quero louvar a Deus por mais uma oportunidade de poder estar ministrando sua preciosa palavra, de mais uma vez poder estar louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Louvo a Deus pela vida do pastor Nelson, ele não se encontra, hoje. Ele é uma bênção de Deus nas nossas vidas, conheço ele já há alguns anos, e eu louvo a Deus pela vida dele, amém? Louvo a Deus pela recepção dos irmãos ali da porta, pelo irmão aqui, eu não sei o nome do irmão, qual é o nome do irmão? Presbítero? Presbítero Aloísio, Deus abençoe sua vida, meu irmão, a vida da sua família. Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos que aqui se encontram, amém? Atos capítulo 16, o versículo é o 25 e depois a gente lê o versículo 31, amém? E de repente, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Antes de os irmãos sentar, repita comigo, irmãos. Me ajude a pregar nesta noite. Eu não sou daqueles irmãos que ficam mandando virar para o lado, tá? Não tenho nada contra quem faz, irmão. Pelo amor de Deus. Mas eu não sou assim não. Mas eu quero que os irmãos repitam. A igreja. Repita comigo. A igreja que vai avançar é aquela que propôs no coração avançar, mesmo mediante as circunstâncias. Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor. Meus irmãos, nós podemos aqui observar em que há alguns personagens bíblicos com os nomes relacionados e com os nomes não relacionados. E os nomes relacionados aqui estão Paulo e Silas. Uma passagem extremamente conhecida, mas o que Deus propôs no meu coração é frisar um pouquinho mais na vida do apóstolo Paulo. A Bíblia nos ensina, nos mostra, nos revela acerca da vida deste grande homem de Deus, antes mesmo de sua conversão e depois de sua conversão. A Bíblia relata a vida deste homem, nos mostra que Paulo não era um homem qualquer, mesmo antes de sua conversão. Paulo não era um homem a qual era leigo nos assuntos. Paulo era um homem estruturado na palavra. Paulo era um homem estudado na palavra. Paulo não era qualquer um leigo. A Bíblia diz que o próprio apóstolo Pedro faz menção da dificuldade de entender as cartas de Paulo. Algumas eram complexas de serem entendidas. Algumas, até os dias de hoje, no meio, de pregadores, de teólogos, é muito difícil compreender alguns assuntos que Paulo deixa relacionado em sua carta. Paulo, antes mesmo de se converter, ele tinha uma qualidade. A qualidade dele era seguir o seu propósito, era seguir os seus valores. Paulo não negociava seus valores. Paulo ele não negociava aquilo que foi imposto a ele. Nada que foi imposto a Paulo, ele chegou a negociar, antes mesmo de sua conversão. E eu acho lindo e interessante esta pequena parte da vida de Paulo. Infelizmente, ele usava para fazer
algo contra o próprio Cristo. Eu não vou colocar contra a igreja apenas, porque quando ele se converte, que ele pergunta, mas quem é, Senhor? Quando Cristo joga ele por terra, o próprio Jesus diz, sou eu, Jesus, a quem você tem perseguido. Ou seja, eu aprendo aqui que quando persegue a igreja de Jesus, está perseguindo o próprio Jesus. Você entendeu? Eu vou repetir. Quando perseguem a igreja, a noiva do Cordeiro, não está apenas perseguindo a noiva, mas está perseguindo diretamente o noivo. Não está perseguindo apenas o corpo, mas está perseguindo a cabeça da igreja, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui já aplicar algo ao seu coração. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos, no seu primeiro capítulo, ele vai dizer que nós somos propriedade de Jesus Cristo. Você já parou para pensar no privilégio que você tem de ser chamado propriedade dele? Eu quero abrir outro parênteses aqui. Antes de fechar, eu quero dizer algo, liberar algo ao teu coração. Você é propriedade do noivo do Cordeiro. Você é propriedade do noivo. Você é propriedade de Jesus de Nazaré. Você é propriedade daquele que morreu, ao terceiro dia ressuscitou e está à destra do Pai lá no céu. Oh, glória! Meu Deus! Irmãos, já parou para meditar no quão grande é o privilégio de você estar aqui nesta noite? E está registrado na palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, é a palavra do Todo-Poderoso, dizendo: esses aí, da Assembleia de Deus, Engenho Novo, é propriedade minha. E essa parte da vida de Paulo, irmãos, me chama muita atenção. Ele era um homem muito conservador. Infelizmente ele usava, como eu disse, de forma errada, porque ele achava que perseguindo a igreja, ele achava que estava agradando a Deus. Isso é o que faz a religiosidade, irmãos. Muitas das vezes nós somos religiosos demais e acabamos desagradando ao Senhor, porque a religião prende, Jesus liberta. A religião segura, Jesus te diz, tu é livre, meu filho. E nós temos que ter isso em consciência. E eu não vou demorar muito, irmãos, porque a palavra que Deus liberar ao meu coração não é uma palavra extrema, grande, mas é algo simples, mas que vai tocar o seu coração. Paulo, ele usava, irmãos, até o recurso da lei para cumprir o propósito no seu coração e não negociar os seus valores de forma errada, mas ele usava o recurso da lei. Quando ele tinha acesso aos magistrados, ele tinha acesso aos escribas, ele tinha acesso a todas as pessoas de autoridade no Império Romano. Então ele ia, buscava cartas para perseguir a noiva do Cordeiro. Mas ele mal sabia que no caminho de Damasco, ele teria um encontro com o noivo. Ele mal sabia que ele teria um encontro com o Todo-Poderoso. Oh, meu Deus. Porque nós falamos, irmãos, muito que temos um encontro com o noivo, que temos um encontro com Cristo, experiência com Cristo, mas muitas das vezes essa experiência não muda a nossa vida. Então, que encontro é esse? Porque encontro com Cristo tem mudança de vida. Quem encontrou com Cristo mudou as atitudes, mudou os pensamentos, mudou o modo de falar. Anda como Ele, pensa como Ele, fala como Ele. Oh, glória, meu Deus. Oh, aleluia. Irmãos, eu sinto Deus nessa casa. Oh, glória. Deus é maravilhoso. E ele tem um encontro com o próprio Jesus de Nazaré. Aquele quem ele estava perseguindo, matando, espancando,
torturando fisicamente, torturando psicologicamente, que é o pior, querendo que os cristãos blasfemassem contra Jesus. E a Bíblia nos diz que após esse encontro, a vida de Paulo muda de uma forma extraordinária. Porque o homem que era perseguido, que perseguia, se torna perseguido. O homem que perseguia a igreja passa a ser perseguido. E eu acho interessante que Paulo, agora os valores dele estão do lado certo. O propósito dele agora está do lado correto, está do lado da palavra, está do lado de Jesus. E agora aquele homem que usava todo o seu propósito, todo o seu conhecimento para ferir, agora usa todo o seu propósito, todos os seus valores para sofrer as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Oh glória! O homem que outrora, irmão, perseguia a igreja, agora ele passa a ser perseguido por amor a Cristo. Essa é a igreja que vai avançar. A igreja que avança, irmãos, não é aquela igreja que se diz eu sou queridinho de Jesus. Mas por que você é queridinho de Jesus? Porque Jesus me dá muita bênção, Jesus me dá carro, me dá emprego bom. Ah, irmão, se o reino de Deus fosse baseado nisso, seria tudo mentira o que está aqui. Mas está baseado nas coisas eternas de Deus. Oh glória, aleluia, meu Deus. Paulo agora ele coloca os seus valores e os seus propósitos no lugar certo. E a Bíblia diz que eles estavam a orar, encontra com a jovem. A gente conhece todo o contexto. E ele percebe, porque irmãos, a igreja que avança, ela tem discernimento do que vem de Deus e o que não vem de Deus. Porque é muito fácil, é ou não é? Dizer que tem Deus. O difícil é cumprir o propósito de Deus. Aqui já foi louvado que é difícil, né? Viver segundo a vontade de Deus. Não é fácil. Porque na maioria das vezes a vontade de Deus está contra a nossa vontade. É por isso que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Porque o coração do homem se engana, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a Bíblia diz que eles expulsam aquele demônio, adivinho, da vida daquela mulher. E quando eles expulsam, a mulher já não consegue adivinhar mais. A moça já não consegue fazer aquilo que agradava a seus senhores. Sabe por quê? Porque a igreja chegou. Você entendeu? Quando a igreja chega a presença de Jesus. Quando a igreja chega em algum lugar, chega o próprio Cristo, irmão. É Jesus chegando. Quando você chega em algum lugar, você tem que carregar as marcas do Evangelho com você. Quando você chega em algum lugar, você tem que carregar a presença de Deus, a palavra de Deus com você. A igreja que avança, irmãos, é a igreja que vai contra o inferno, contra as ciladas do inimigo. Não é a igreja que recua. Paulo sabia quem era aquela mulher, e Paulo sabia o que ela estava fazendo pelos seus senhores. E Paulo sabia que quando ele libertasse, irmão, Paulo não era bobo. Quando ele libertasse aquela mulher, haveria represálias, haveria um contra-ataque do inferno, porque a igreja de Cristo, quando ataca, Satanás não fica feliz, o inimigo não fica feliz, ele contra-ataca você. Mas eu quero dizer nesta noite, ainda que levantarem contra você, Jesus está contigo, glória. E a Bíblia diz que se levanta uma grande multidão, o inferno se levanta, o inferno não se agrada, porque o inferno não se agrada quando ele perde, irmãos. Ele nunca vai se agradar, mas a igreja que avança, ela não se importa com isso.
E a Bíblia diz que eles vão ser açoitados, vão ser levados a cárcere privado. E sabe o que é interessante? O versículo que nós lemos, que eles oravam e cantavam hinos a Deus. Percebe? O homem de valores, o homem de propósito, ele está avançando. A igreja de propósito está avançando. Está sendo açoitada, mas está avançando. Está sendo aprisionada, mas está avançando. O inferno se levanta, mas a igreja está avançando. A igreja avança. Oh, glória! A igreja avança, irmãos. É tempo de avançar. É tempo de avançar. Não é tempo de retroceder por causa de prova. Não é tempo de retroceder por causa de uma tristeza, por causa de uma angústia. Jesus me trouxe lá de São Paulo, da Zona Leste, para dizer: avança, igreja! Oh, glória! Aleluia! E a Bíblia continua relatando que aqueles homens estão presos, mas está avançando. Eles estavam orando. A irmã falou algo interessante aqui. Clamor é quando eu estou gritando. Quando a angústia está tão grande que eu estou falando: Senhor, socorre. Mas eles não estavam cantando. Não estavam clamando, perdão. Eles estavam orando. Já parou para pensar o que é a oração? A oração é só pedido, irmãos. A oração é só quando eu estou angustiado, quando eu estou entristecido. Não, irmãos, a oração é mais que isso. Você já parou para pensar que a prática da oração, viver uma vida de oração, é viver um relacionamento íntimo com Deus? Já parou para meditar nisso? A oração, irmão, a prática da oração é um relacionamento íntimo com o Senhor. Não ore apenas para pedir, irmãos. Não ore apenas quando tudo está difícil. Ore para ter um relacionamento íntimo com Ele. Procure ter um relacionamento íntimo com Ele. Porque Paulo, ele vai dizer que ele sabe o que é perder e sabe o que é ganhar. A igreja que avança, ela sabe o que é perder, irmãos. Porque tem pessoas que pregam, e eu não prego isso, irmãos. Tem pessoas que pregam dizendo que você só vai ganhar, oferecendo um evangelho fácil para você, oferecendo um evangelho simples, um evangelho em que você não vai sofrer, que você não vai sentir angústia. Mas eu quero dizer: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Oh, glória! Não, irmãos, não é facilidade. Eu não vou usar o púlpito para mentir e dizer que tudo vai ser fácil. Não, há momentos que o crente perde, infelizmente. Há momentos em que Deus deixa algo escapar das nossas mãos, acontece. Lembra de Jó? Irmãos, eu não preciso falar mais nada, é só lembrar de Jó. E Jó estava lá adorando. E a Bíblia continua dizendo que eles não só oravam, mas eles louvavam. Porque o relacionamento, enquanto a igreja está sendo oprimida, o relacionamento com Ele nunca falta. Está vendo a diferença de você ter um relacionamento e você orar só quando você precisa? Essa é a diferença. Não é orar só quando precisa, mas é manter um relacionamento. Porque está tudo apertado, está tudo contra, está tudo se levantando contra, nada dá certo, mas você está lá, mantém um relacionamento íntimo com Deus. Essa é a igreja que avança, é a igreja que tem relacionamento com Ele, é a igreja que tem relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E aí a Bíblia diz que eles louvavam a Deus. Tem uma diferença, irmãos. Quando eu louvo dizendo: não pare, quem mandou largar a rede, ou algo parecido, eu estou louvando para a igreja, não é para Deus, porque Deus não
não sofre angústia. Deus, ele não precisa pegar a rede de novo. Deus, ele não precisa de uma palavra de ânimo. Não. Isso é para igreja. Outra coisa é quando eu louvo a Ele, dizendo o que Ele é e o que Ele faz. Aí o louvor é para Ele. Quando você vai observar os Salmos do capítulo 1 ao capítulo 50, aliás, o número 50, ali é tudo louvor. Louvor a Ele, ao que Ele é e ao que Ele faz. Quer um exemplo? Quando eu estou cantando maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor em tudo, és triunfante, é para Ele. É para Ele, porque aqui é tudo dele. É dele, agora. Ah, meu Deus, aleluia, oh, maravilhoso Deus, o louvor é dele, irmãos. Uma das coisas que é muito falada hoje em dia é que a igreja precisa de uma nova reforma, ou que a igreja precisa de um grande avivamento. Quando eu falo igreja, eu não estou falando essa específica, eu estou falando de um modo geral. E para nós voltarmos, irmãos, às bases bíblicas, além do relacionamento íntimo com Ele, independente da situação, o louvor precisa voltar a ser para Ele. Oh, glória, meu Deus. A glória precisa ser para Ele, irmão. Aleluia. Meu Deus. Oh, aleluia. Nós não estamos muito focados, irmãos, em dizer me dá, faz por mim, mas o que a igreja tem feito por Ele. Oh, meu Deus. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Irmãos, eu tenho que falar. Eu não posso pregar o que eu quero ou o que agrada o seu ouvido, não. Eu tenho que pregar o que Ele manda. Glória, aleluia. Meu Deus. Porque nós estamos vivendo numa época, irmãos, para meditar, em que os louvores é só assim, irmãos. É só louvor, você vai sair dessa. Meu Deus. Mas e para Ele, o que Ele recebe? Uma vez eu era regente de uma mocidade. E eu, irmãos, eu sempre, desde que me converti, o meu estilo de hino é esse. Igual Deus Pai Santo, ou falando da crucificação de Jesus, ou falando da vinda de Jesus. Eu não sou muito chegado ainda, eu costumo dizer hino de prova. Eu não sou chegado, eu, Jorge Luiz. Mas quando a gente vai meditar na palavra, irmãos, os tipos de louvores, irmãos, é tanto o que Ele é, quanto o que Ele faz. Mas o que Ele faz não está baseado em me tirar da prova. Não está baseado em fazer aquilo que o meu ego quer. Não está baseado naquilo que eu quero para mim. Está baseado na cruz, a obra que Ele fez no Calvário. Oh, glória! Meu Deus! Essa é a obra que Ele fez. E aí uma menina, eu sempre coloquei assim, irmãos, na mocidade. E aí uma moça chegou para mim e falou: irmão Jorge, por que o irmão não coloca um hino tal? Porque a igreja precisa receber. Oh, irmão, aquele sangrou meu coração. Para os irmãos verem como que está a realidade dos dias atuais. A igreja tem que receber. Oh, irmãos, o melhor de Deus já veio na terra. O melhor de Deus já veio, morreu, foi crucificado, Ele já veio. O melhor da tua vida, o melhor para a tua vida já veio. Oh, glória! Oh, meu Deus! E eu fiquei pensando, Senhor, olha isso, Jesus. Olha isso, meu Deus. A igreja não quer dar mais para Ele, quer receber só. Ele já disse, irmãos, nunca te deixarei só. Ele já deixou escrito, você vai passar, Ele está junto. Você vai passar, Ele vai com você.
porque tem cálice que nós vamos ter que beber até a última gota. Mas Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar. Ele é Deus de promessa, é Deus que fala e Deus que cumpre. Oh, glória! Quer ver algo? Quando Moisés recebe a notícia do próprio Deus, e Deus dizendo: Moisés, você vai subir, mas eu não subirei. Eu vou mandar um anjo com você. Sabe o que Moisés diz? Senhor, anjo não, eu quero a tua presença. Oh, meu Deus. Tem tanta gente falando: irmão, eu vi anjo hoje. Oh, meu Deus, que anjo, irmãos. É a presença dele. Moisés diz: não, Senhor, não, eu não quero. Eu quero a tua presença. Não nos faça sair daqui sem a tua presença. A maior bênção é a presença dele. A melhor e maior bênção para a tua vida, para a minha vida, para a noiva do Cordeiro, é a presença dele. Não deixe, irmão, não perca o seu valor. É a presença dele. E nós vivemos uma época, irmãos, em que presença de Deus é só dentro da igreja para pular e rodar. Eu amo, irmão, ser pentecostal. Eu gosto do fogo. Mas o Espírito Santo e presença de Deus não está baseado apenas nisso. Aprenda isso. Presença de Deus é para santificar, purificar, te fortalecer, te aconselhar, nunca te abandonar. É a presença dele, é para isso. Oh, glória! Oh, meu Deus! E a Bíblia diz que enquanto eles oravam e cantavam, eu imagino um orando, o outro louvando. E aí eles trocavam. Eu imagino, irmãos, a Bíblia não diz, mas eu imagino. E aí vem um terremoto. Todo mundo estava escutando eles louvar. Irmãos, eu tenho uma voz ridícula, mas eu gosto de louvar, irmãos. Pensa, às vezes eu estou lá em casa, lá, irmãos, louvando a Deus. Eu falo: já vão chamar a polícia, né? Vão achar que estão matando um ganso aqui, matando um bezerro aqui, né? Mas, irmãos, eu estou lá louvando. Quem é que gosta de louvar a Deus? Quem gosta de louvar o nome dele? Quem gosta de exaltar o nome dele? Todo mundo estava escutando. Aí acontece um milagre. As portas se abrem. O carcereiro chega. Estava tudo escuro, ele queria se matar. O texto que a gente já conhece. Paulo vai interromper. Sabe por quê? Porque a igreja que avança, ela interrompe o mal. Eu não estou falando de interromper coronavírus, eu não estou entendendo, não, irmãos. É um mal sobre a vida de alguém que está próximo de nós. Está demonstrando sinais. Deus está mandando, eu vou falar. Mostrando sinais de algo ruim. E você convive com essa pessoa. Interrompa o mal na vida dele. Interrompa o mal na vida dele. Quando aquele homem ele foi se matar, Paulo interrompe. Ele logo pergunta: o que eu preciso para ser salvo? O que eu tenho que fazer? Ele responde: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua. É a pregação. A igreja que avança. Entende isso aqui? Eles estão presos, açoitados. A porta abre. Qual é a primeira coisa que alguém pensa? Fugir. Mas Paulo não. Paulo tem valores, irmãos. Paulo tem propósito. A igreja de Jesus tem propósito. O propósito é salvação de almas. E aí Paulo não foge. O que Paulo faz? Prega. Você entendeu isso? Tem muitas das vezes que nós queremos fugir do problema quando Deus está mandando você pregar. Muitas das vezes nós queremos fugir de algo quando Deus está falando: prega.
Prega. Prega. Tem gente precisando te ouvir. Prega. Ah, mas está doendo, eu preciso sair do problema. Primeiro prega. Primeiro faz o que eu estou mandando. Primeiro faz o que a palavra manda. Primeiro cumpre o propósito. A igreja que avança, irmãos, é a igreja que vive de valores, vive de propósito. E a pregação não foi pregação de autoajuda. Não foi uma pregação coach, que é algo que está na moda hoje em dia. É pregar o que agrada os ouvidos. Mas o próprio apóstolo Paulo disse que ele estava na terra para cumprir e agradar a Deus. Que se ele procurasse cumprir e agradar homens, ele estaria desagradando a Deus. A mensagem de autoajuda, irmãos, a mensagem de autoajuda, ela não salva ninguém. A mensagem de autoajuda, ela não salva. Ela massageia o ego. Nós estamos vivendo uma época em que as pregações mais gostosas são aquelas que deixam o meu ego massageado. Mas o que vem para salvar é a palavra que confronta. Quer ver algo? Aquela mulher, João 8, trouxeram uma mulher adúltera para Jesus. E aí, Jesus? Para tentar Jesus, né? Jesus vai olhar e vai dizer: quem não tem pecado, que atire a primeira. Começou a largar as pedras, um por vez. E às vezes tem pessoas, irmãos, que pegam esse texto e diz que Deus só pode julgar. Aí eu faço uma pergunta: nós não temos medo de Jesus nos julgar? De Deus nos julgar? É pior, viu? É pior. Outra coisa, as pessoas esquecem do final do texto, quando Jesus diz: vá e não peques mais. Jesus trouxe para aquela mulher uma mudança de vida, um novo nascimento, chance de se arrepender. Jesus ainda tem levantado pessoas, homens e mulheres, que vivam o propósito de Deus, que vivam os valores da palavra, que continuam levantando a bandeira do Evangelho e dizendo: eu vou sofrer, vou ser açoitado, vou ser preso, eu vou ser caluniado, vão se levantar contra mim, mas eu vou continuar prosseguindo avante. Glória! O importante, irmãos, é o que Cristo tem dito ao seu respeito. Se for para pregar, pregue a verdade. Se for para pregar, pregue o Evangelho. Mensagem coach, irmãos, está levando muita gente para o inferno e ninguém está percebendo. Infelizmente, porque crê que tudo vai dar certo, crê que nada vai dar errado. Onde eu vou, irmãos, eu costumo sempre abrir uma brecha para falar da minha avó. A minha avó se converteu há cerca de 50 anos, ela tem 74 anos, não sabe ler, não sabe escrever, nunca leu a Bíblia. Esses dias perseguiram ela dentro da igreja por causa de cargo. Ela levantou no meio de uma certa reunião e disse: eu não estou aqui por causa de cargo, pode arrancar, eu estou aqui por causa de Jesus. E quantas vezes eu já vi aquela mulher sofrer, mas nunca vi aquela mulher murmurar. Quantas vezes eu vi aquela mulher ser perseguida quando eu era pequeno, nunca vi ela murmurar. Um exemplo de cristão, irmãos. Um exemplo para a minha vida. E tem gente, irmãos, que está tão baseado nesse evangelho de facilidades, esse evangelho superficial, porque é um evangelho superficial, está baseado em coisas terrenas,
está baseado em coisas passageiras, mas o que Jesus tem preparado para a igreja que avança é eterno, já está reservado lá na glória. Ele mesmo disse: eu vou, mas eu vou preparar-vos um lugar. Se não fosse assim eu não teria dito, mas ele disse: preparou algo eterno para mim, preparou algo eterno para você. Ele está para voltar, igreja. Oh, aleluia. Ele está para voltar, para levar a noiva amada. Oh, aleluia. Você já parou para meditar que o que Jesus tem para você é melhor do que ouro, é melhor do que prata, é melhor do que bronze, é melhor que as riquezas da terra? O que Jesus tem para você é eterno. O que Jesus tem para você é algo muito melhor. Não se venda, igreja. Não se venda por qualquer mensagem que alivia o seu ego. Não. Viva do Evangelho. Viva o Evangelho. Viva a palavra de Deus. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que Deus ministrou em meu coração. E para finalizar, irmãos, eu quero só contar um breve testemunho, porque esse testemunho aconteceu comigo quando eu tinha 6 anos de idade. E o meu pai, pregador do Evangelho, infelizmente está afastado, mas quando aconteceu isso, onde ele pregava, ele contava. Hoje ele está afastado, infelizmente ele não pode contar, mas eu conto onde eu vou, eu preciso contar. Eu não sei contar direito, eu era muito pequeno, mas eu vou contar o que eu consegui decorar do que minha mãe me disse, amém? Eu estava com uma dor muito forte na barriga, do lado direito, como se fosse apêndice, e uma dor muito forte, irmãos, algo surreal. Minha mãe me levou no médico, passei pelos médicos, eles disseram que era apendicite. Vamos operar, vamos. Enquanto estava acontecendo a cirurgia, a minha mãe na sala de espera, ela ouviu uma voz que dizia: vão abrir, mas não é apendicite. E ali ela se assustou, achou que meu pai estava falando com ela, não era ele. E mais uma vez a voz: vão abrir, mas não é apendicite. Quando eles abriram, eu estava com um tumor, 2 tumores na minha coluna, estava com uma parede de massa na minha barriga e tumorzinhos em volta do meu intestino. Eles fecharam, eu piorei, chamaram a minha mãe, conversaram com a minha mãe. A minha mãe, mulher de oração, estava ali e ela disse, ela abriu a Bíblia antes de acontecer tudo, irmão. E ali estava escrito: e isto vos acontecerá para testemunho. Irmãos, quando Deus fala, não tem inferno que possa fazer o contrário. E ali os médicos chamou ela para conversar. Eles falaram que tiraram um pedacinho para fazer biópsia, porque não conseguiu remover tudo. Tirou um pedacinho para fazer biópsia, fechou. A biópsia demorava cerca de 30 dias para sair o resultado. E ali ela foi para casa. O meu tio passou a noite comigo, o irmão dela. E ali, quando foi no outro dia, ela acordou, ficou na casa da minha avó, que morava perto do hospital. Minha avó, mulher de oração, colocou todo mundo de joelho para orar, enquanto eu estava na cirurgia. E quando foi no outro dia, ela não quis comer, não quis nada, simplesmente foi para o hospital. Quando ela chegou no hospital, estava eu e meu tio brincando de carrinho. E o meu tio rindo, porque os carrinhos eram meus. E ele não sabia. E aí ele achou que era do hospital. Aí ele falou: ó, eu vou roubar esses carrinhos para você. E eu comecei a rir.
porque os carrinhos já eram meus. E aí quando minha mãe abriu a porta, eu estava rindo, meu tio rindo, mas sem entender nada. E ali ele falou, mas por que ele está rindo? Eu falei que ia roubar os carrinhos para ele, ele está rindo. Aí minha mãe falou, porque esses carrinhos já são dele. E ali minha mãe, já com o coração alegre pela situação que eu já me encontrava, e ali ela abriu a Bíblia mais uma vez. E estava, e isto vos acontecerá para testemunho. Eu tive alta e o médico pediu um ultrassom para saber como estava até sair o resultado do exame, o resultado da biópsia. E ali ele pediu para fazer os exames, esse exame ultrassom, né? E ali quando nós chegamos, o médico disse, mãe, aqui não tem nada. Sabe por quê, irmãos? Porque o médico dos médicos chegou primeiro. O Senhor dos senhores, que cuida da igreja, que cuida de mim e de você, chegou primeiro. E depois saiu o resultado dos exames. Está lá em casa, eu tenho até hoje. Saiu até no jornalzinho do Campo de Vila Alpina, Ministério do Madureira. Jesus cura criança de tumor. Eram 2 tumores crônicos, irmãos. Não tinha cura para os homens, mas tinha para ele. No início eu falei que Paulo disse que nós somos propriedades de Jesus Cristo. Sabe o que é ser propriedade de Jesus Cristo? É ter o zelo dele, ter o carinho dele, ter o amor dele, ter o cuidado dele. Jesus cuida de você. Pode se levantar, mas Jesus cuida de você. Pode o inferno tentar contra a tua vida, mas Jesus cuida de você. Aleluia! Ele está cuidando de tudo, viu? Ele está cuidando da tua vida. Ele está cuidando da tua família. Porque Ele sabe quantas vezes você dobra o seu joelho para orar por a sua família. Quer ver algo? Irmãos, às vezes eu fui ingrato um tempo com Deus. Bebia, saía para balada, andava por todo tipo de lugar. Estava viciado na bebida. E às vezes eu chegava em casa e estava aquela mulher ali, ó, de joelhos. Oh, meu Deus. Aleluia. E quantas vezes ela em oração, ela dizia, Pai, visita o Jorge Luiz. E hoje estou aqui para a glória de Deus. Não para de orar, igreja. Deus está vendo, Deus está colhendo suas lágrimas. Deus está colhendo as suas orações. E Ele nesta noite está dizendo, não pare de orar por alguém que você está orando. Não pare de buscar por alguém que você está buscando. Não pare. Oh glória. Ele está dizendo, não pare de orar. Ora. Oh glória, glórias. Aleluia. Continua orando. Ele está vendo. Ele contempla, Ele guarda, viu o teu. Ele guarda aquele que você ora todos os dias.
Ah, meu Deus, oh glórias! Você é propriedade de Jesus. O inferno se levanta, mas você é propriedade dele. E Deus está dizendo para mim entregar o microfone. O inferno vai tentar te mostrar o contrário do que Deus tem falado ao seu coração. E Deus está dizendo: fica firme na palavra que Ele liberou. Não deixe os teus olhos te enganar. O inferno vai tentar te enganar pelos olhos. Mas Deus está dizendo: continua firme na palavra que Ele liberou. Amém? Eu agradeço minha oportunidade e as palmas louvam o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tu és fiel, Pai. Irmãos, é como foi dito aqui. O inimigo não está satisfeito, não. Esta campanha, irmãos, é um desafio contra Satanás. Porque quanto mais a gente estiver em oração, orando, o inimigo está ali em debate com a gente. Ele está lançando as setas inimigas dele. Estão lançando.